lokumu. Deus seja louvado. Na bengami na kombo ya pasteur Hervé. Eu chamo o nome o pastor Hervé. Batebele bebinga na kombo ya ambassadeur de l'Éternel. Muitas pessoas me conhecem o nome de embaixador. Vraiment kaka ndenge pasteur alobi. A forma que o pastor falou. Nazamu payate. E eu não sou uma pessoa nova nessa casa. Eu sou uma dos papai aqui na igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Nzamba pambola yo. Nabi nzamba pambola yo. Eu falo, Deus te abençoe. Ok. Na pesi nzambe merci. Eu agradeço a Deus por o dia de hoje. De l'éternité. De eternidade. Ele sabia esse dia. Ensemble. Nós teremos juntos. Os santos. Por natura de la part de l'Éternel. Porque nós falamos da parte de Deus. E na pesi ba pasteur merci. Eu agradeço os pastor por pela oportunidade. Pela oportunidade que foi acordado e ficar de pé de hoje na frente de todo mundo. Amém. Amém. Merci. Eu agradeço para você também. Você que aceitou vir hoje na sexta-feira a adoração. Você aceitou não vem à frente do pastor. Você aceitou vir na frente de Deus. Podemos colocar o panfleto. Mas se nós viemos, nós viemos não é para escutar o pastor, mas nós estamos vendo aqui na igreja para escutar o Deus através do pastor. Amém. Amém. Deixa o Deus de Benezer seja seu Deus. Amados Cristo, nós estamos falando de um tema muito importante. Como suivre Jesus? Como seguir Jesus? Amém. Amém. Então, pasteur Christian Yusinga, papa, forte, andengezana, lucatem, na confiança em Zambé não. Quando o pastor me convidou e falou que o pastor você tem que vir pregar aqui, você tem que procurar tema. Amém. Amém. Lucatem. Quando você vê que o pregador te fala procurar tema. E forma que eu deixei uma responsabilidade, a carga de contenários, tem muitas coisas lá dentro. Procura-te você para orar. Amém. Amém. Como suivre Jesus? Como seguir Deus? Hoje vou introduzir minha mensagem. E dimanche estou na profundeza. O domingo vamos entrar na profundeza. Amém. Amém. Como suivre Jesus? Como seguir Jesus? Essa é a questão. Como uma pergunta. Estamos perguntando. Como nós vamos fazer para seguir Jesus? Parce que tout le monde a porque todo mundo já conhece Jesus. Todo mundo é consciente que Jesus kufé na cruz por aí. Todo mundo tem consciente que sabe que Jesus morreu na cruz para ele. Mas todo mundo é déjà chrétien. Mas todo mundo é cristão. Mas não é belo momoko. Eu quero falar uma coisa. Nós todos somos cristãos. Mas é cristão nós só te alana Jesus. Mas não é todos cristãos que seguem Jesus. Amém. Amém. Não é todos cristãos. Na personalidade a Jesus. Nós queremos falar a personalidade de Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Aleluia. Amém. Não vou responder. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem pode me responder nessa pergunta? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu pergunto. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O pastor perguntou quem é Jesus. Tem alguém para responder? Pode responder. Quem é Jesus? Mamãe Rachel. Mais ou menos nisso. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Filho de Deus. O Filho de Deus.
Qui est Jésus pour nous? Quem é Jesus para você? Sauveur, c'est ça. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Notre sauveur. Nosso Salvador, né? Notre sauveur. Nosso Salvador. Ce qu'on trouve là, n'engagez pas Kolanda Jésus. Nós estamos agora falamos como nós vamos seguir o Jesus. Alléluia. Amém. Parce que Jésus, Porque o Jesus, selon la Bible, como a Bíblia diz, Jesus, atiki bonzambe na ye. ele deixou tudo lá no trono do Pai. Atiki wayete na ye likolo. Ele deixou tudo lá no céu. Mais andimi, Mas ele aceitou alata poso ya mutu, se transformar o ser humano ayana se, para descer aqui na po terra, akufa likola mutu moko. para morrer por causa de uma pessoa. Alléluia. Amém. Likola mutu Por moko. causa de uma pessoa. Mutonga sanani. Quem é essa pessoa? Oh Jésus. Ou Jesus. Andimaka kufa pona ye. Ou Jesus aceitou morrer para ele. Cet homme là. Essa pessoa. Esa yo. E você. Esa ngai. E eu. Parce que. Porque la Bible me dit. A Bíblia diz. Sur la croix. Da cruz. Jesus. Akangaki. Jesus gritou. Pai. Pai. Tout est accompli. Tudo foi acumplido. Alléluia. Amém. Matthieu chapitre 16, verset 24 à 25. Mateus capítulo 16. Verset 24 à 25. 25, 24, 26, 25, né? 25. Tá bom. Lertu. Matthieu chapitre 16, verset 24, qui nous a 25. Natangi makomi na Nzambe. Amém. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Parole du Seigneur. Amém. Parole du Seigneur. Amém. Parole du Seigneur. Amém. Yesu azoloba. Deus está falando. Oyo alinga landanga. Alguém que se quer me seguir, Esengeli a renoncer na yemo. tem que deixar dele mesmo. Amen. Amém. Ça veut dire muto alinga alanda Jésus. Quer dizer que a pessoa que quer seguir Jesus, Première chose. primeira coisa, Esengeli a se renoncer na yemo ko. primeiro tem que renunciar dele mesmo. Amen. Amém. Donc se renoncer na yemo ko. Você tem que ir deixando vocês mesmos. Deuxième chose. Segundo lugar, Esengeli amema tem que levar a cruz. kwa na ye. Amém. Deux choses. Duas coisas. Oyo alinga landa Jésus. Quer que seguir Jesus, Esengeli a se renoncer na yemo. ele tem que se renunciar deles mesmo. Donc ça veut dire na linga la pete. Esengeli ami boya yemo ko. Aí tem que se me deixar eles mesmo. Alléluia. Amém. Mais kolobango eza facile, mais kosala ngo eza facilité. Falar é fácil, mas para fazer é difícil. Ya un mona ne bana baki biso nso toza ba chrétien, mais ba chrétien nyo c'était balandaka Jésus. É por isso que eu falei no começo, todo mundo somos cristãos, mas não é todos os cristãos que seguem Jesus. Pona kolanda Jésus. Para seguir Jesus, Esengeli ami boya yemoko. a pessoa tem que se deixar sozinha. Então mutu ami boyi. Quando as pessoas vão se deixar, A se renoncer na yemoko. se renunciou deles mesmo, automaticamente mutu wana essa pessoa, a komi attaché na Jésus. ele vai se juntar com Jesus. Mutu asa attaché na Jésus. Uma pessoa que é junto com Jesus, Directement caractère na ye. o caráter, Comportement na o ye. comportamento, Et comme le comportement Jésus. vai se tornando o comportamento de Jesus. Alléluia. Amém. Donc mutu a se renoncer na yemoko. As pessoas se renunciou dele mesmo. Donc a s'attacher na Jésus. E foi junto com Jesus. Donc a landi Jésus. E seguindo Jesus. Yomoko kati na yo. Você diz mesmo. Première chose. Primeira Esse coisa. omi boya yomoko. Você tem que se deixar você sozinho. Donc tango mi boyi yomoko. Quando você vai se deixar On sozinho, se vit na yo. você pega a sua On vida, sacrifie na Jésus. você dá um sacrifício no Jesus. C'est alors. Um momento, On s'olanda Jésus. aí você vai seguir Jesus. C'est alors. Um momento. On s'en route ensemble na Aí Jésus. você está fazendo o mesmo caminho com Jesus. Parce que ceux qui n'ont mutu.
Quando uma pessoa nanu amiboyi te não deixa o mundo, eza difficile é difícil asala route ensemble na faz Jesus. o caminho com Jesus. Amém. Alléluia. Amém. Très important Muito importante. parce que ba chrétien le to comprendre te Porque muitos crentes hoje não têm ozwana entendido. tozwa na église Não estamos vindo à tozoloba igreja, langue nós estamos para a langue. mais yo moko Mas vocês mesmos, nano miboya yo moko te você ainda não deixou o mundo. nano se renoncer na yo moko te Você ainda não renounciou muitas coisas. parce que la Bible me dit A Bíblia diz, n'aimez pas le monde você não pode amar ni o les mundo, choses qui sont dans ce monde. não as coisas que estão nesse mundo. Donc mutu azolinga mokili As pessoas que estão amando o mundo, aza ennemi ya Nzambe. é o inimigo de Deus. Amém. Alléluia. Mais okomona chrétien Mas você vai ver um cristão, azoba je suis chrétien ele fala que eu sou cristão, mais azolinga mokili mas está amando o mundo ainda. mais aza na difficulté Tem muita dificuldade ya kocopier Jésus. a copiar o Jesus. Alléluia. Amém. Ana difficulté Tem muita dificuldade ya kolanda Jésus. de seguir Jesus. Cet homme Jésus Essa pessoa, Jesus, a se sacrifié sur la croix ele entregou a vida dele na cruz pour na yo nanga. para você e eu. Mais ton a difficulté Nós temos uma dificuldade ya kolanda ye de seguir ele. ya kozala lokola ye. Se tornou como ele. Alléluia. Amém. Na pesa exemple moko. Vou dar um exemplo para você. Tango osalaka mutu bolamu Quando você faz bem numa pessoa, osungi mutu moko boye. você ajuda ele. So de retour mutu wana azongiseli yo ingratitude. Não volta essas pessoas dão ingratidão para você. Oloba nini? Você vai dizer o quê? Oza ingrat hein? Você é um ingrato. Kibonga bolamu te. Vocês pessoas no mundo não gostam de bem. Volontaire kolobango. Você C'est tem bien. essa vontade de se Mais falar. ce que pas Jésus sikoyo. No Jesus, Mutu se sacrifié pour na yo. ele entregou a vida dele para você. Mutu pesi vi na ye. Ele entregou a vida dele. Mutu ndima souffrir na place na yo. Ele aceitou o sofrimento na cruz. Esika mokile bongisa ki yo kufa. No lugar que o mundo preparou para você Jesus morrer. aí. O Jesus veio. Asu place na yo. Ele pegou seu lugar. Akufi place na yo. Morreu no seu lugar. Mais yo oza na difficulté. Mas você tem uma Ya kolanda dificuldade Jesus. de seguir Jesus. Ya kolanda mutu wana. Eu segui o Jesus. Non, bien-aimé. Não, bem amados. Alléluia. Amém. Non. Não. Il faut changer ma vie na biso. Nós temos que trocar nossas Donc, vidas. revoir ma vie na biso. Nós temos que olhar nossas vidas. Comme bien un chrétien, on se sentit capable d'être Rolanda Jésus. Você não pode chamar os cristãos ainda, você não está conseguindo seguir Jesus. Alléluia. Amém. Comme bien un intercesseur, on sentit qu'on est capable d'être au sala makamouye sa banako sala. Você não pode chamar uma pessoa que ora muito, mas você ainda tem muitas coisas para fazer. Amém. Alléluia. Amém. C'est ça. Isso. Renoncer na yomoko. Renúncia de vocês mesmos. Até nessa ba pasteur rebelé. Eu digo a muitos pastores, Oza la pasteur. você pode ser pastor, Oza la miracle. você pode fazer Mais milagres, ce qui kati na yo. mas dentro de você, Oza conscient. você é Que on consciente, a nos a prêt ter Rolanda Jésus. você não é pronto para seguir Jesus. Tika. Deixa. Alléluia. Amém. Parce que Jésus Porque o Jesus ba beta ki. batendo ele, Ba finga ki. xingou ele, Ba benga ki ba kombo nyos. chamou todos os Maloba nomes, ki nyos ba kolo ba pona falando ye. muitas coisas para ele. Mais Jésus Mas Jesus, ata mukolo moko te. nem um dia, Ata mukolo moko te. Nem dia. Asedaki. não deixou. Comme les plus fort bazos finga yo. Quantas pessoas já estão xingando você? Ba fingi pour zungisi. E xingando você, você também respondeu. Mais oza chrétien. Você é o cristão. Amém. Yala sangani. Eu quero mostrar o quê? Ngana kubeta nga muninga na ye. Eu vou bater ele. Eu sou amigo dele, não. A oração não pode enganar nós. Un véritable chrétien Um verdadeiro cristão akosala makambo wana te. não pode fazer isso. Ata ba fingi. Mesmo se xingando ele, Ata ba tongi. Même si Ata ba convoqué o lobele nome dele, mabe. mas falou A o nome regarder dele. silence. ele vai guardar o silêncio. Parce que Porque- aza exemple à Jésus. Porque Azolanda ele é um exemple à Jésus. Porque está seguindo o exemplo de Jesus. Yoka. Escuta, Eza facile te. não é fácil Un homme
Um homem, abeti 33 ans na mokili. ele fez 33 anos aqui no mundo. Bible lobi. A Bíblia diz: ata lisumu moko. Nenhum pecado. Lisumu moko. Nenhum pecado. Atikali kosala yango te. Nunca fazia. Na mokili masumu oyo. Nesse mundo dos pecados. Alléluia. Amém. Na mokili mabe oyo. Nesse mundo ruim. Mais Jesus avandi awa. Mas Jesus estava aqui. Pendant 33 ans. Pelo 33 anos dias. Ata lisumu moko salite. Nenhum pecado que ele fez. Non, bien-aimé. Não, bem amado. Cet homme-là, Esse homem. Jésus wana. Jesus. Ne Seigneur tozala tolanda ye. É o exemplo para nós para seguir. Tolanda exemple na ye. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Miboya yo moko. Tem que deixar vocês mesmos. Deuxième chose. Segundo lugar, Meme kulusu na yo. você pode levar a sua cruz. Alléluia. Amém. Meme kulusu na yo. Leva a sua cruz. Oh Jésus. O Jesus, Amemaki kulusu. ele levou cruz. Pourquoi? Por quê? Na cruz. Na cruz Zaki souffrance na yo. é um sofrimento de você, Péché na yo. o pecado de você, Mabe na yo. a mão de você. Ya carregarango. Ele carregou. Ne azu place yanga na yo. Ele pegou o lugar de eu e você. Akena ngona kulusu. Ele levou até lá no cruz. Alléluia. Amém. Siko tangu biso tozolanda ye. Quando nós estamos seguindo ele, Esengi biso. nós Na mokili lelo. nesse mundo de hoje, Na taya lelo. no tempo de hoje, Na biso. nós temos que levar nossas cruzes. Yimoka lobi yango. É a Bíblia que diz: Meme kulusu na yo. leva a sua cruz. Alléluia. Amém. Bien-aimé. Amados, Ezana quelque biloko empêchaka mutu a suivre Jésus. tem algumas coisas que estão impedindo as pessoas para seguir Jesus. Primeiro lugar, C'est péché. é o pecado. Alléluia. Amém. Amen. Amém. Quand un homme, Eu sei que essa pregação muitas pessoas não vão falar amém, mas eu vou falar amém. Alléluia. Amém. Donc, quand un homme Quando uma pessoa a na kata vie à péché, ele está dentro da vida do pecado, bien-aimé, bem amados, c'est difficile maintenant à mon loboko nzambe. é o difícil que essa pessoa para ver a mão de Deus na vida dele. Parce que Porque péché, o pecado, ils ont quoi péché nzambe. o pecado tá separar o homem e o Deus. Donc, ils ont quoi pékisa nzambe. Tá interditando Deus Pour asala chose na para vie. fazer uma coisa na sua vida. Alléluia. Amém. Otala Está olhando makambo sala, as coisas você já foi, as coisas você já fez, makambo sala, as coisas passadas, makambo na sala. as coisas que eu fiz. Est-ce que nzambe alimbisa ngata olimbisa ngati? Ah, o Deus vai me perdoar ou não? Non. Yoka kuumela na péché te. Não demora no pecado. Bible lobi. A Bíblia diz: Oyo azana kata Christ. as pessoas estão dentro do Cristo, Makambo nyonso todas as coisas, ya kala. as coisas passadas Isa nini? já passou. Amen. Amém. Makambo nyonso As coisas tudo esali nini? já passou. Parce que Bible lobi. A Bíblia diz: Voici toutes choses. agora todas as coisas, Amen. Voici toutes choses. agora todas as coisas Ya siki. são novos. Tala. Olha, Soki olingi o suivre Jésus. se você quer seguir Jesus, Bimana monda masumo, você tem que sair no mundo do pecado. Ata oyo sala wana kala. Mesmo as coisas passadas, Na yebi ke satana o rappeler yo. O sala wana kala. o inimigo vai Ato senga no vai te lembrar. pardon. Mas você E bano yelo na mutu. vai começar Mais kola na na sua wana cabeça. Você não te. seguir isso. Kola na wana te. Não pode seguir. Parce que yo ozana nzela zolanda Jésus. Tala miss n'est pas Jésus. Você tem que Tala olhar o regarde même Jesus. pas Jésus. Você tem que olhar o Sua Jesus. confiance na yo. Você pega a sua Tala é confiança. pas Jésus. Coloca no Deus. Alléluia. Glória a Deus. Alléluia. Amém. C'est ça. É isso. Donc comment on le pasteur? Um amigo falou, pastor. Ndeko mwa azapeka mwana. É um filho. Aí pasteur, Pastor, année passée. ano passado, Salaki bona, salaki bona, eu salaki fiz bona, isso, eu fiz salaki bona. isso, eu fiz isso. E tal. Année passée pekaka. Ano passado Na mesmo, senga na kiongo pardon. eu já pedi o perdão a Deus.
Mais Mas soki na sala makambo se eu quero seguir as coisas de Deus, na mipesa pena makambo ya Nzambe para se entregar em Deus, makambo na sala as coisas passadas, esani elanga kaka na mutu tá vindo na minha cabeça, eza eva nanga na mutu. tá ficando na minha cabeça, na minha mente. Alléluia. Amém. Nayebisi ye Eu falei para ele assim: oza na Nzambe. você tem um Deus. Satana, O inimigo, père des mensonges, o pai de mentira, aoya vai vir, aokusa vai enganar você. mente na yo A sua mente, aí vai começar a te lembrar muitas coisas, oyo osala kala as coisas passadas. osengelango mpe pardon Você já pediu abana perdão, korapele yo ele vai começar a te lembrar de parce que você. soki yo ozonga na considération Se você pega a consideração, bien-aimé bem amados, ekobloke yo vai te bloquear. okosalela Nzambe te. Você não vai conseguir trabalhar no serviço de Mais Deus. soki otelemeli pensée wana Mas se você ficar de pé esse pensamento, okoavance. você vai andar. Alléluia. Amém. Moto azolanda Jésus, As pessoas que estão seguindo Jesus, il faut azala lokola Jésus. ele tem que ser como Jesus Cristo. Amen. Amém. Nayebi komona ti eza difficile. Eu sei que essa parte é muito difícil. Omona neti eza difficile. Você vai ver como é difícil. Mais eza difficile. Não, mas não é difícil. Pourquoi? Por quê? Bien-aimé, Bem amados, vie a vida eza moko. é uma. Concorda comigo, né? Isso. Vie A eza vida, moko. a vida é uma. Na mokili oyo tento vive. Nesse Toka na vie mundo moko. nós estamos vivendo. Toka na supporte. Nós não temos suporte. Tika na bebisa oyo. Vou estragar isso. Alobi na ozwa mususu. Amanhã vou pegar outra. Tem. Não. Vie eza moko. A vida é uma. Après vie oyo, Depois dessa vida, eza na vie mususu quelque part. tem outra vida em outro lugar. Bien-aimé, soko bebisi awa, Bem amado, se você estragar aqui, kuna okosufrir. lá você vai sofrer. Awa soki okoki kolanda Jésus te, Aqui, se você não conseguir seguir no Jesus, kuna okosufrir. lá você vai sofrer. Alléluia. Amém. Ah, Amém. ese na osunga mutu moko. Amém. Souviens-vous Se lembre na histoire a história, ya riche na pauvre Lazare. o rico, o povo Lázaro. Pauvre Lazare. Pobre Lázaro. Obrigado, Amém. pastor. Amen. Amém. Bokanisa histoire oyo. Você tem que lembrar nessa história. O riche O rico, abana komema na vie na ye na ndenge na ye. estão seguindo a vida dele na forma que ele quer. O pauvre Lazare O pobre Lázaro, amemema vie na ye na kobanga mpe Nzambe. ele estava seguindo a vida dele temendo Deus. Mais ntango bango mibale bakufi, Quando duas pessoas morreram, bango mibale duas pessoas, ntango bakufi, quando se morreram, mais base retrouve esika moko te. nós não se encontramos nos mesmos lugares. Base retrouve na deux places différentes. Eles se encontraram em dois lugares diferentes. O mutu abanai kobanga Nzambe. A pessoa que estava temendo Jesus, Bible elobi a Bíblia diz, azalaki na se ya Abraham. ele estava embaixo de Na Abraão. se, Na 100, na tolo ya Abraham. no peito de Abraão. Alléluia. Amém. Mais riche Mas o rico, azalaki wapi? Na chaleur. o rico estava no inferno. Alléluia. Amém. Bible elobi A Bíblia diz, l'homme riche homem rico atali na ngambo mosusu olhou no outro lugar. amoni Eu vi Lazare Lázaro, pembeni ya Abraham. o perto Abraham de azoconsoler. Abraão está fortificando ele. L'homme riche Homem rico, abi père Abraham ele fala, pai Abraão, na Lazare manda o Lázaro apesanga ta litanga ya mai na musapi. para me dar uma gota da água Na musapi no dedo, atangisela ngai. para deixar na minha boca. Alléluia. Amém. Père Abraham O pai Abraão, ayebisi l'homme riche falando no homem rico, ozalaki na temps ebele ntango ozalaki en vie. você tinha muito tempo quando você estava na vida. Soki otambolaki malamu, Se você andando bem, soki ozalaki malamu, se você era bem, ongo ozala esika oza te.
Você não queria ficar nesse lugar. Alléluia. Amém. Bien-aimé, Bem amados, tout le monde Jésus. nós temos que seguir Tout Jesus. le monde exemple Jésus. Nós temos que seguir exemplo Parce de que Jesus. un jour, Dia, ils sont tous recouvrants. nós vamos morrer. Tokende wapi? Nós vamos ir aonde? Esprit na yo. A seu espírito Ekozala wapi? vai ser aonde? Soko kufi lelo. Quando você vai morrer hoje. Na olobela nzoto te. Eu não estou falando de carne. Bende yo nozotala ngai. Eu estou falando a pessoa que Na você bana vai nzoto olhar. na yo te. Não tô falando- Nazoba yo nozotala nga un jour okozala wapi? Ah, estou falando de você. Um dia que você vai ser aonde? Ceux qui ont croit kolanda Jésus te. Se você não está conseguindo seguir Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado do Senhor. Voici le moment É favorable. o tempo favorável. Et Seigneur, tout se repentir. Nós temos que deixar o pecado. Tout se repentir na Nós vie na temos que deixar biso. o pecado na nossa vida. Tout l'anda Nós Jésus. temos que seguir no Jesus. Azoi saba disciple. Falando discípulo. Je suis le chemin. Eu sou o caminho, La vie a vida et la vérité. É a verdade. Alléluia. Amém. C'est Jésus. Eu, Jesus. Tu changer ma vie na biso. Nós temos que mudar nossas vidas. Tu changer ma comportement na Nós biso. temos que mudar nosso comportamento. Bien-aimé, Bem amados, na vie, na vida, quand tu ozala, você não procura. bato ba sentir que non, yonde oyebo loba, yonde bo ganga, As pessoas têm que sentir que você sabe falar, sabe Essa não é brigar, importante sabe no meu lutar. côté. Não é importante. Alléluia. Amém. É importante mon côté. Não é importante. Soit vino zong songe sikamo. Ah, você pegar a sua vida, colocar no mesmo Nas lugar. kokotala. Você começa a olhar. Te lelo soki na kufi. Hoje, se eu morrer, Na okende wapi? eu vou ir aonde? Ça non examen de ko. Você pode examinar a sua vida. Mais kana ko examiner vino na. Você pode examinar a sua vida. Sikoyo. Agora, Soki lelo kei. se hoje eu for embora, Beleme. bem amados, Tolinga te. queremos não, Un jour to kotika mokilo yo. dia que nós vamos morrer. Na posa na kosa yo awati. Eu não posso te mentir aqui, Beleme. bem amados. Ngana tura vina ebisa bango. Eu na altura vim fala, Bande kuna una ebisa bango. eu falo seus irmãos. Na kote ya bino si la bénédiction soki na vina bino eza bien te. Nunca vou pregar para você a benção se a vossa vida não é bom. Parce que ele ma bénédiction ça dit kambata nzambe. Os problemas da benção é o problema de Soki tempo de Deus. nzamba baki kopamba na décembre. Se Deus falou que Ata vai te o abençoar genel lelo, em ekoya le te dezembro. koya na décembre. Você pode jejuar hoje, mas vai chegar em dezembro. Alléluia. Amen. Donc mais important eza que non yo nanga to bongisa vie na biso lelo. Mais é importante que você tem que mudar nossa vida hoje. Amen. Amém. Yo mona ba demo ba osaka na biso belé parce que au mona que non oza du comment libana du comment na kati. Você vai ver que o demônio está brincando com nossos corpos porque ele está olhando que você tem um pé dentro, tem um outro pé fora. Parce que oza ni économie bali na kati na Se Jésus. você está ficando no mesmo lugar com Jesus, Ata ba yende ngeni. pode ver em tantos Yo lugares. forcer te. Você não vai Yo forçar. ko bunda te. Você não pode Parce que eza na lutar. mutu moko. Porque Si são uma abunda pessoa ki na mota na Golgotha. lá na cruz Pona yo zala ki para sauver. você. C'est ça. É isso. Bien-aimé, Bem amados, totika vite omene. nós temos que deixar essa vida que nós estamos fazendo agora. Totika. Tem que deixar. É uma importância. Não é importante. Mais mais importante é tu landa Jésus. Mas mais importante, nós temos que seguir no Se Jesus. que estamos landa Jesus. Quando você está seguindo Jesus, E Senhor eu yebelo komoko. você tem que procurar saber uma coisa. Jésus Jesus a se miliaki. Jesus se humilhou. Alléluia. Amém. A se miliaki. Se humilhou. Yope. Você E Senhor o se milie. tem que se humilhar também. Alléluia. Amém. Imaginez Imagina un Dieu Deus a se milier. se humilhou, Akiti tina niveau ya kolata deixou nzoto ya mutu. para pegar o corpo do ser humano. Totanga. Vamos ler. Philippiens chapitre 2 verset 5 à 8. Lertu. Chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8. Natangi makomi na nzambe. Amém. Ayez en vous les sentiments que Christ et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Tona lingala.
tozala na baposa lolenge oyo lolenge ezalaki kati na Yesu oyo wapi na bonzambe na ye atikalaki komikokanisa na nzambe te kasi alongolaki ye moko bokonzi na ye kozwa lolenge ya mosali kokoma lokola moto pe amitadisi lokola moto ya pamba amikitisaki akomaki botosi kino na liwa atako na liwa ya ikulusu liloba na nkolo. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Tala nzambe. E olha Deus. Atalaki bonzambe na yete. Ele não olhou a forma que ele estava. Atalaki oya zalite. Não olhou a forma que a toda a glória Donc estava na. amikitisi. Ele se baixou. Amen. Amém. Amikitisi. Ele se baixou. Azui alati nzoto ya mutu. Ele pegou o corpo do ser humano. Pour akufela mutu. Para morrer para você. Não, 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 não. Não, bem amados. Nzambo azamalam. Deus é bom. Te Yesu azamalam. Jesus é bom. Papa amikitisi. Papa se baixou. Amikitisi. Se baixou. Na nível ya se. No nível embaixo. Pona yonanga. Para você e eu. Alléluia. Amém. Mais telasco ndenge yo ozalaka chrétien ndenge obwera komikitisa biso abatu. Você tem que olhar a sua vida. Como que você se Osali no chama mabe, cristão? mais posenga kaka pardon. Você pode fazer uma coisa errada, mas para você para pedir, me Donc perdoa. osomoni sosangi pardon bakitisi yo na se. Você tá olhando, se eu pedir, perdoa. Yango eza esprit un chrétien te benebe. Não é espírito do cristão. Bible bi donc amikitisi tina liwa. A Bíblia falou que ele se baixou até a morte. Tina liwa. Até a morte. Akena ngona na humiliation. Ele levou até a humilhação. Tina liwa Até benebe. a morte. Mwa mobali oyo Isso é homem. aza mutu akolanda. É uma pessoa para seguir mesmo. Aza mutu akosalela. É uma pessoa para servir. Aza mutu akoglorifier. É uma pessoa para louvar. Est-ce que mutu moko azokomprendre nga? Tem alguém que está me entendendo? Kozanga tena te yo lipambo li pardon. Não me espera para te pregar a benção. Kozanga tena te yo si la délivrance. Não me espera para te pregar Mais tika na la action a ndenge kolanda libertação. Jésus. Mas vou te pregar hoje para seguir em Jesus. Amikitisa. Se baixou. Bien-aimé, Bien, eloko moi, osala na vie na yo. A coisa que você pode fazer na sua vida, Attaque l'homme. como homem, Il faut un esprit à humilité. você tem que ter um espírito de humildade. Mikitisa. Se baixa. Nzamba kotombola yo. Deus vai te levantar. Jésus. Jesus Amikitisaki. se baixou, Babeti. batendo ele. Azokisi ye. Alobe loko moko te. Não falou nada. Amikitisi tina se. Ele se baixou até embaixo. Akene kulusu. Ele foi tendo cruz. Alobe loko moko Não te. falou nada. Alobe loko te. Falou nada. Mais Bible lobi. A Bíblia diz, Bakundi ye. enterrando ele. Alobe loko moko te. Falou nada. Esika kendaki. Na onde que ele Avant de foi? 3 jours na sama Ele ficou belé. 13 dias. Avant de 3 jours. 13 dias. Bible lobi. A Bíblia diz, Na 3e jour. na terceira dia, Mabele santi ye. a terra vomitou Nzambe ele. tomboli Deus ye. te levou ele. Apesi ye Deu kombo. nome. Likole bakombo Em cima de todo nyonso. nome. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ de Nana Nazaré. yebisa mutu Eu quero falar pra moko. alguém. Soki na vie na yo. Se na sua vida Obandi kaka lelo. começou hoje, Komikitisa. se baixou, Un jour. dia, Nzamba lola. Deus akotombola vai te yo. levar Na gloire. na glória. Glória a Deus. Mikitisa. Se baixa. Alléluia. Amém. Tomikitisa bien-aimé. Nós vamos baixar. Parce que toyebi lobi te. Nós não conhecemos amanhã. Lobi eza ya Nzambe. Amanhã é por Deus. Yango ezala difícil osala calcula lobi. É uma, Parce que é uma lobi coisa eza ya difícil para Nzambe. fazer o cálculo de amanhã. Amanhã é por Deus. Sinon osala prière. Se eu estou orando, nakokosenga lobi te papa. eu não consegui Nabakaka pedir amanhã. Nzambe. Eu falo a Deus. Lobi yo mutu oyebi. Amanhã você que Nga sabe. nayebi Você te. não sabe nada. Lelo nde. Hoje Eza ya ngai. é a minha. Eza ya ngai. É minha. Nabongisa nde lelo. Eu vou arrumar Parce que hoje. lobi nayebi na nga te. Amanhã não sabe. Ngai nayebi so Eu belebe. tenho pra falar alguém. Bongisa lelo na yo. Repara Parce que hoje. lobi oyebi te. Amanhã você não sabe. Repara hoje, amanhã você não sabe. Alléluia. Amém. C'est ça. E é isso. Asimiliaki.
si milio, amikitisa si kibele. baixou. Il faut tourner na grâce à Jésus. Nós temos que seguir a forma como Deus se andou nessa terra. Ba grâce na ele. Nós temos que seguir a forma deles mesmo. Mais que ce n'est pas facile. Não é fácil. Mais tolanda kak. Nós temos que seguir. To sala kak. Nós temos que fazer. To sala. Nós temos que fazer Parce que mesmo. to yebiti. Porque nós não sabemos. É fácil. Não é fácil. Amen. Amém. Parce que Jésus, Porque o Jesus, tanga moni tondi na asumu. quando ele vê que o mundo está cheio de pecados, Bibelo singa. a Bíblia fala para mim, Nzamba zoluka. Deus está procurando quem é Aokita. vai descer Para sauver Rachel, para salvar o mundo, para sauver yo, para salvar você, para sauver nga, para me salvar. na aokita. Quem vai descer Na likolo. no céu? So ele comme singa Bible so ban. Par exemple Apocalypse 5. Apocalipse capítulo 5. Tala la na malamu. Fora na Bible na yo. Abra sua Bíblia. Omone sika Yesu abimi omone sika nzamba linga ngana yo. Você vai ver onde que o Deus ama eu e vocês muitos. Landa. Siga. Apocalypse chapitre 5 verset 1 qui est dans science. Apocalypse chapitre 5, le verset 1er Natangi Makomi Nzambe. Amém. Amen. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône Sentado no trono. un livre écrit livre. en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, Tebana na pardon. Bible bini anja gangi. Clamou. Qui est digne? Quem é digno? Nana za digne. Quem é digno Yako ouvrir livre. de abrir, Pe na so de romper o céu? ko buka so. Céu. Nana za digne. Quem é digno? Bible obi. A Bíblia fala: Na likolo. ninguém Na mabele. na terra, Na se ya mabele. embaixo da terra, Muta mona nite. não tem ninguém. Ba pasteur, biso ba pasteur, ma papa. Amém. Ba prophète, ma papa. Amém. Ba ange, ma papa kutu nete ba yo kelo côté. Amen. Ba veilla kara. Amém. Ba être vivant. Nete kutu ba lobi kutu lo côté. Na likolo sange panzani. Nani zamba zoluka nani akokita pour sauver l'homme na péché. Quem vai descer para salvar o mundo do pecado? Mutu moko tembeleme. Ninguém. Mutu moko te. Ninguém podia. Papa continue. dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ait pu ouvrir les livres, ni les regarder. Gloria a Deus. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, Voilà. ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Témoana. Alléluia. Glória a Deus. Alléluia. Amém. Même nena sokaka combler plus fort que Jésus lingio. Eu quero para mostrar para você como é que Jesus Asa ama posa vocês. ngana yo to landa ye. Ele tá querendo que eu e você para seguindo ele. To landa ye. Tem que seguir Jesus, Mais meu pour amado. Jésus kitana se. Para Jesus padecer Eza makambo salama kida likolo. é uma coisa que já foi fazer Que lá se no céu. tuna makilikolo. A pergunta foi se perguntando lá no céu. Apôtre Jean Zolela. Apóstolo João tá chorando Na île de Patmos. na ilha de Patmos. Azolela. Tá chorando. Na likolo. Na mabele. Na samabele. Mutu moko tamona naki. Amém. Batuni pasteur Christian coin. Batuni Amen. pasteur avec ngakutu na sana hôpital. Batuni pasteur de kutu amona ni kutu te. Glória a Deus. Alléluia. Pas mutu azate. Ete Akufa ninguém. pona yo.
Amém. Jean Zolela. João está chorando. Moko ba veya. Onde do velho, ABC. falo para ele assim: Ne pleure pas. não chora, Ne pleure pas. não Papa, chora, zonga papa. Não Nana chora. cécité. Ne pleure pas. não chora. Voici l'agneau de Dieu. Olha, ânsia de Deus. Voici l'agneau de Dieu. Olha, ânsia de Deus. Qui est digne. Eu digno Yako ouvrir livre. a abrir Yako romper sceau. eu rompo os seus. Continuez papa. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Papa zonga sima. Au milieu du trône l'agneau. Et Azali. j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, Ah. et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait, Comme immolé. Un agneau qui était là comme immolé. Comme immolé. il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. C'est tellement là. Zalawana. Alléluia. Amém. Alors Bible, Amoni, un agneau Anciãos, au milieu du trône. no meio do trono. Alléluia. Amém. Au milieu du trône. No meio do trono. Un agneau. Donc, abîmé au milieu du trône. No meio do trono. Donc, l'agneau abîmé au milieu du trône. Anjos saindo no meio de trono. Au milieu du trône. No meio de trono. Yoka. Escuta, Trône yangoyo. o trono está aqui. Trône yangoyo. O trono está aí. Mais l'agneau Ansios abîmé wapi? no meio. Au milieu du trône. No meio do trono. Alléluia. Glória a Deus. Alléluia. Amém. Yoka. Escuta, Ça veut dire, o que eu falar? nous avons Nós temos Dieu le Père, Deus o Pai, Dieu le Fils Deus o Filho, et Dieu le Saint-Esprit. Espírito Santo. En Ancien Testament, A Antiga et c'est Testamento. là que Dieu le Père qui travaillait. Era Deus o Pai que Dieu trabalhava. le Père qui travaillait. Et comme il a tant mon corps, Dieu le Père, Deus do Pai. Dos ali. Dieu le Père. O Deus do Pai. Et c'est que là, quand Fanda, Eu quero sentar. quand il y a mon corps, Dieu le Père, Eles mesmos Deus do Abimisa Dieu Pai. le Fils. Passar o Deus dos filhos. Est-ce que tu peux comprendre? Amém. Alléluia. Amém. Abimisa Dieu le Fils. Tem que dar agora ao filho. J'entends lui. O João gritou. Ah oui, l'agneau au milieu. É o anjo ao meio do trono. Alléluia. Amen. Donc, ça me amicaboli. O Deus se dividir. Alors, taille papa et coquille. Ah, il Et faut comme que tu o pai- as sa fils. O tempo do pai já acabou. Agora é o tempo do filho. Tant que l'agneau bimi. Quando o anjo saiu, Bible a bi. Bíblia fala, Azui livre. ele pegou o livro. Na maboku ya muto vanda aqui na trono. Ele pegou o livro, as pessoas que estavam sentadas no trono. O Aleluia. Deus do Pai. Tela niveau Yesu. Olha o nível Jesus. Abanaki démarche. Ele começou Ba démarche. andando. Alléluia. Amém. Abani ba démarche. Andando Pona nganayo. para eu e você. Papa, si sawana. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Papa suka no wanzama pambola yo. Amém. Bien-aimé. Amados, Mutabo isiko. tipo dessa pessoa, Oboya Holandai. você não quer seguir ele. C'est qui akina moki pour otika biso. Você vem nesse mundo para nos acompanhar. C'est qui na via kuna. Na vida Yo, de lá, Zati. você não está. To
tout se répandit. Nós temos que deixar o pecado. Tout l'en a Jésus. Nós temos que seguir no Jesus. C'est lui notre Seigneur. Ele é nosso Salvador. Zambe oyo Deus sou eu. andimaki azwa livre. Ele aceitou pegar o livro. Andimaki amela coupe ya souffrance. Ele aceitou para pegar o copo do sofrimento. Bible yebisinga. A Bíblia fala, Un jour Jésus sur la terre. dia Jesus na terra, Bazolakisa ye ndenge ya kokufa. ele mostrando a ele como ele vai morrer. Ndenge ya kokufa. Como ele vai morrer na cruz. Makambo ya komona. As coisas é que ele vai ver. Yoka. Escuta, Nzoto ya Jésus sali. o corpo, Nzoto. Nzoto esali. Parce qu'il était 100% de 100% l'homme. Nzoto esali. o corpo se mexeu. Se mexer. Abi père. E falou, pai, Est-ce que ça n'a moyen de couper liboso na ngai? não tem como para tirar esse corpo. da Mais frente de kuna ndimaki yango déjà. Ala Lá yesu ele na aceitou. swate. Não tinha como. Ala yesu na swate. Não tinha como. Est-ce que ça n'a moyen de longola couper liboso na ngai? Não tinha como para tirar esse copo na minha frente. Yemo pa lobi. Ele Ko falou. bonzambe sali. Ah, se Deus se falou agora, Abi volonté na ngati. não é minha vontade. Mais que ta volonté soit faite. A sua vontade pode fazer. Volonté nzambe soit faite pour la vie na yo. Yango Jésus ndimaki. O Jesus aceitou. Azaki na capacité na bonzambe na ye pe abona ye. Ele negou mesmo como Deus lhe negou. So imagine que so Jesus boya. Imagina que o Jesus se negou. Est-ce yongo za mukilo? Ah, você queria viver hoje? Jamais. Nunca. Jamais. Nunca. Pour so tali ba no ka famille to na bango. Se você olha os bruxos, as bruxas da família, Ole bolo ba ba singa na mona ba singa ngote bolo ba ba singa famille bozana ah, ngo. os filhos de famílias, Ingoza andeni. era como? Non, il faut sauver Jésus. Não, e tem que seguir no Jesus. Il faut aimer Jésus. E você tem que amar Jesus. Moi j'aime Jésus. Eu amo Jesus. Nalingi yo polo ba moi j'aime Jésus. Eu que para você também falar, eu amo Jesus. Loba moi j'aime Jésus. Eu amo Jesus. Na yo kote loba moi j'aime Jésus. Eu amo Jesus, Parce que pastor. moi j'aime Eu amo Jésus. Jesus, pastor. Tele masiko esi koza. Nós pode colocar de pé.